Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Lectio Divina aqui nos canais da RCCBH. Já quero te acolher nessa manhã de quarta-feira. Nós estamos aí na quarta semana, da Quaresma, já se aproximando aí o momento em que nosso Senhor, nosso Mestre Jesus, ele é condenado, mas também se aproximando a esperança da ressurreição, Depois de 3 dias, Jesus ressuscita para nos livrar das garras da morte. Então, que nessa manhã, através da liturgia, nesse tempo ainda de Quaresma, de meditação, de conversão, que a gente possa escutar do próprio Senhor, do próprio Deus encarnado, aquilo que Ele tem para nos comunicar. E para isso peçamos o Espírito Santo, que é nosso amigo, nosso advogado, para nos iluminar, para nos ensinar e nos transmitir a vontade do Senhor para nós no dia de hoje. Portanto, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, nesse primeiro momento da nossa Lectio, vamos pegar a nossa palavra no Evangelho de hoje, que está no livro de São João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus lhes disse: Meu Pai continua agindo até agora e eu ajo também. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo o que o Pai faz, o faz também semelhantemente o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora e já está aí em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao lermos a passagem, o Evangelho de hoje, narrado por São João, a gente começa no versículo 17, em que Jesus aqui
Como eu disse no começo da Lectio, né, a liturgia passa agora a nos remeter o processo em que os judeus encontram motivos aqui, brechas, né, para condenar Jesus. Então começa aqui, né, eles dizendo para Jesus, né, que ele estava curando no sábado, não estava guardando o sábado, ele violava o repouso, né, chamava Deus de Pai, enfim, se igualava a Deus, né. Então aqui é interessante porque os judeus perseguiram Jesus e até hoje esperam o Messias, né? Não creem que Jesus é Deus. E aqui depois Jesus toma a palavra e diz da comunhão do Pai e do Filho, né? Que ele segue a vontade do Pai que o enviou, né? E aquele que escuta a palavra e crê naquele que o enviou, né? Ele herda a vida eterna e não incorre na condenação. Jesus aqui, ele vem falar, né, que o Pai, ele dá o poder de julgar ao Filho, né? E é um julgamento justo, né? Aqui no versículo 30, quase chegando ao finalzinho, Jesus ele próprio diz, né, julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, né? Jesus ele não é um Deus indiferente, né? Deus Filho, ele não é um Deus que julga conforme leis humanas, né? Mas segundo a vontade daquele que o enviou, a vontade do Pai. E hoje quero meditar nessa palavra, né? Com esse tema que quem ouve a palavra e crê terá a vida eterna. Porque Jesus sendo Deus, se nós não o escutarmos, não escutarmos a palavra encarnada, não crer nessa palavra, né? Não crer que Jesus, assim como a gente reza no credo, né? De onde advira julgar os vivos e os mortos. Não crer que Jesus, sendo Deus, Deus Filho encarnado, é a própria pessoa de Deus, né? É o mistério da Trindade. Se nós não crermos nisso, nós continuamos sendo esses judeus, né? Nós continuamos sendo esses que o julgavam, né, pelas suas obras. Quão grandiosas obras, né? Jesus, mesmo no sábado, mesmo no dia aqui do repouso, né? Não olha para leis humanas, mas olha para a pessoa. Olha para a dificuldade daquele que ali estava sofrendo, padecendo. E assim também conosco, né? Então nós precisamos ficar atentos à palavra de Deus, atentos a Jesus que se entrega todos os dias para nós. E aqui no julgamento, Jesus ele é um Deus Filho justo, né? Jesus ele é justo quanto ao julgamento. E o que eu tenho praticado na minha vida, né? Hoje em dia escutamos tantas coisas. E a palavra de Deus que é viva, vem dizer que nós seremos julgados por aquilo que nós praticarmos, né? Versículo 29. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. O que eu tenho feito na minha vida? O que eu tenho praticado? Será que eu tenho praticado boas obras? Será que eu tenho vigiado? Será que eu tenho praticado a palavra de Deus? Ou apenas eu tenho deixado passar os ensinamentos? Tenho sido indiferente àquilo que o Senhor tem me falado? Ou às vezes a gente escuta algo parecido no sentido, eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer na minha vida, praticar tudo que eu tenho para praticar, e depois eu vou para Deus, né? Depois eu sigo no caminho reto. Mas Jesus, ele nos exorta e nos orienta. Olha, os que praticarem o bem irão para a ressurreição da vida, mas aqueles que praticarem o mal, eles ressuscitarão para serem condenados. É um julgamento justo, né? É a lei da semeadura. O que eu tenho plantado em vida, porque eu não sei o momento nem a hora que eu serei chamado para junto de Deus. Não sei o momento nem a hora em que eu serei chamado para ressuscitar, né? Junto com Jesus, mas eu serei julgado, e é um julgamento justo, porque Deus é justo. Eu serei julgado por aquilo que eu faço, por aquilo que eu pratico, né? E ele não é um Deus indiferente.
Ele é um Deus que olha para a nossa realidade. Mas eu preciso escutar a voz do Filho de Deus. Né? Porque a própria palavra fala: ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Preciso transformar o meu proceder, a minha vida, as minhas atitudes, praticar o bem, praticar a palavra, principalmente nesse tempo da Quaresma. É o que Jesus fala ao meu coração. O julgamento do meu filho é justo. O julgamento de Cristo é justo. Cabe a mim, né? Que é uma escolha. Escutá-lo e viver para ressuscitar um dia na vida eterna, ou simplesmente escutar a minha vontade, as minhas vontades, e daí eu ser julgado pelas minhas vontades. Então que nessa manhã eu quero rezar pedindo auxílio do Espírito Santo, a ajuda de toda a milícia celeste, dos santos, do meu anjo da guarda, para que essa palavra ela possa cair no meu coração como em terra boa. Senhor, que essa palavra ela seja cravada como uma flecha no meu coração nessa manhã de quarta-feira. Que eu possa colocá-la em prática, que eu possa ter não apenas a escutado, mas ter compreendido aquilo que o Senhor tem para me falar, que eu possa estar atento no meu dia, degustando essa palavra, que eu possa me lembrar, Senhor, de que o Senhor é um Deus da vida, um Deus que nos tira das garras da morte, é um Deus que ressuscita para nos dar vida. E nesse dia, Senhor, eu quero andar conforme a Tua palavra. Quero praticar o bem, portanto eu peço que o Senhor me ajude a guardar os Teus ensinamentos, para que eu não seja condenado, Senhor, porque eu sei que o Teu julgamento é justo. Portanto, nesse tempo da Quaresma, me ajuda, Senhor, me ajuda nessa conversão verdadeira, nessa mudança de direção, nessa mudança de vida, a eu ser transformado naquelas áreas que eu preciso ser transformado. Se é na minha relação com meus irmãos, se é na minha forma de agir, se é no meu temperamento, se é na minha forma de falar, porque quantas vezes eu falo e eu machuco as pessoas, se é no meu julgamento, em que eu me acho no papel de julgar. Senhor, perdão. Quero te pedir perdão e pedir a ajuda, porque a Tua própria palavra diz que Cristo é aquele que julga, porque Ele é o justo juiz. Portanto, Senhor, que nessa manhã meu coração seja alinhado conforme a Tua palavra. Eu peço a graça do Espírito Santo para que essa palavra frutifique na minha vida, para que dê frutos. E eu estou aqui para ser tocado por Ti, Senhor, para ser transformado por Ti. Bem, Espírito Santo de Deus, eu me abro ao Teu querer. Nesse momento de escuta, mas também de contemplação, quero escutar do próprio Senhor aquilo que Ele tem para me comunicar, aquilo que eu preciso de conversão, o que eu preciso fazer, o que eu preciso praticar, o que eu preciso agir para andar segundo a vontade dEle, andar segundo a palavra. Por isso, Senhor, pode falar no meu coração. O Senhor coloca muito forte no meu coração, para mim, Pedro, nessa manhã, a palavra julgamento. Quantas vezes eu me coloco no papel de juiz, com palavras, com olhares, com sentimentos,
em que eu posso, por vezes, decretar sobre a vida do irmão aquilo que é certo, aquilo que é errado, como proceder ou como não proceder. Quero, nessa manhã, pedir ao Senhor, nesse momento de contemplação, que Ele possa me ajudar ao me colocar no meu papel, porque o justo juiz é Cristo, Não sou eu, não deve ser eu. Que eu possa apenas ser esse que ouve a palavra, que a põe em prática e crê, para ter a vida eterna. Porque o julgamento não cabe a mim, não cabe a nós julgar os irmãos, Que eu possa amar mais e não estar, nesse papel de juiz. Porque o justo juiz é Jesus, Eu sou falho, sou limitado. Então é o que o Senhor coloca no meu coração nessa manhã de quarta-feira. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Quero agradecer você pela companhia em mais uma Lectio Divina. Espero que o Senhor também tenha falado muito ao seu coração nessa Lectio, nessa palavra, que possamos colocá-la em prática, que eu possa colocá-la em prática, com esses puxões de orelha que o Senhor tem para nos falar, mas também para nos educar, para vivermos melhor. Porque quanto somos limitados, quanto somos, por vezes, cabeça dura. Mas que o Senhor possa nos ajudar a cada dia a viver o mistério do Evangelho. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua caminhada, o seu dia de hoje, o seu trabalho. Nós amanhã estamos aqui novamente nos canais da RCCBH com a nossa Lectio Divina, às 6 horas da manhã. Eu aguardo você. Nós estivemos unidos e continuaremos sempre unidos, na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.